Gente querida do terror Narnia, somos cercados, posso dizer até contaminados, por conceitos complexos e divergentes entre si, mas que por mais que a gente resista, são eles que direcionam a nossa existência. Muitas vezes, a busca incessante de respostas nos leva para caminhos que a cada passo que damos, começamos a perceber que entramos num labirinto. Exemplos não faltam. Valores. Viver é aprender, é crescer e conquistar valores. Mas o que realmente significa valores? Porque muitas vezes, valores conquistados não têm valor. E o pior, não raramente, pessoas se vendem para conquistar valores. E quem se vende, com certeza não vale o valor que recebe. Então, o que realmente vale a pena? Lógico, não dá para entrar nesse mérito, pois não existe uma regra geral, pois somos bilhões no planeta sem ter um igual ao outro. Então nós estamos aqui para discutir conceitos, certo, errado, moral, imoral, legal, ilegal. Não. Estamos aqui para tentar chegar a conclusões. E nada melhor do que interagirmos e nos guiarmos por experiências vividas por gente igual a gente. Sendo assim, eu peço que assista o relato a seguir até o final e tire suas conclusões. Se tiver algo a colocar, por favor, não se furte. Comente aqui embaixo, no local comentários do YouTube. Porque o mais importante é ouvirmos o que cada um pensa. Porque é desse conjunto de informações que chegaremos ao tão esperado aprendizado. E aqui estamos nós. Mais uma pausa para um pedido, aquele pedido fundamental já conhecido por todos. Chato, eu sei, cansativo, eu sei, mas por favor, preste atenção, porque é importante demais. Se você é Nádia, você está com a gente aqui há mais tempo, se concorda e gosta do conteúdo e ainda não está inscrito, por favor, inscreva-se. E você que está chegando agora, nem sabe exatamente o que é o canal, então já chegue se inscrevendo. E além da inscrição, deixe o like. Comente. Comentar é fundamental. Mesmo que seja só um oi. Ou então escreva algo aleatório. Vamos lá, a vida pronta. Entre no comentário e escreva a vida pronta. Porque ao se inscrever, ao deixar o like, ao comentar, você registra a sua presença no canal. Mostra para o YouTube que o Terror Narnia tem um bom conteúdo e vale a pena investir. Aí a plataforma passa a compartilhar mais e mais vezes os nossos vídeos. Então nos ajude. E claro, se achar que a gente merece, QR Code na tela, chave Pix também. Envie-nos um Pix. Você pode escolher o caminho, QR Code, chave, QR Code, mas ajude-nos, qualquer quantia será bem-vinda. E lógico, se faz parte desse grupo maravilhoso de amigos que envia suas experiências via o e-mail aqui na tela, muito obrigado mesmo. Porque são essas histórias o combustível que move a engrenagem. Então, dado o recado, voltemos ao relato. Raimundo cresceu e viveu queimando as costas no sol. Primeiro como agricultor, ali no Cabo da Quixada, no Pau do Guatambu, quando ele ajudava seu pai, que também era agricultor e trabalhava numa fazenda de grande porte. Depois ele resolveu ir para a cidade, que na verdade era uma vila. Se a minha cidade hoje tem 100 e tantos mil habitantes, eu imagino naquela época. E claro, quando chegou na cidade, o que ele sabia sobre a lida no campo valia muito pouco. Então ele teve que aprender uma nova profissão. Começou trabalhando como servente de pedreiro, aprendeu tudo e mais um pouco, e se tornou um pedreiro de respeito na cidade. Então nunca faltava trabalho para ele. Só que
Raimundo conheceu Natália. E a dona Natália era fértil barbaridade. Olha, quem sou eu para falar, né? As mulheres da minha família também nunca se destacaram no quesito controle de natalidade. Bom, eu ainda não pendurei as chuteiras, mas já tenho 4. E o Raimundo, forte, bonito, trabalhador, encantou o pai da Natália, virou o genro dos sonhos. Quem não queria um homem assim, como genro? E o casamento aconteceu. A gente pode até pensar, que na época era comum, que por influência do pai, porque eram os pais que jogavam as filhas nas mãos dos bons partidos. Mas, segundo se sabe, se foi o pai que arranjou, Natália agradeceu, porque ela realmente gostava do Raimundo. Foi um grande amor. Agora imaginem aquele amor de 2 jovens fortes, saudáveis, cheios de hormônios, numa época que a palavra anticoncepcional não significava absolutamente nada. Que tabela, para quê? Mal sabiam ler e escrever. E outras soluções, até mesmo cirúrgicas, como o DIU, eram pouco conhecidas. Bom, Natália casou. E nos primeiros anos do seu casamento, eu acredito que ela não lembrava um período que não carregava um filho na barriga. Foram 9. Só que Raimundo não era o homem de colocar filho no mundo e deixar na rua passando fome, pedindo. Não. Ele não sabia amar os filhos assim. Não sabia. Ele era rude. Talvez hoje alguns chamariam de Raimundo de sociopata. Porque psicopata não gosta de ninguém. O sociopata age da mesma forma do psicopata, mas tem algumas pessoas que ele gosta. E Raimundo amava a sua esposa. Raimundo, com o tempo, começou a sofrer com a ideia de ver a sua Natália trabalhando daquela forma, envelhecendo, sem ter a vida que ele gostaria de dar para ela, cuidando de filho. Imagine a tourada. E Raimundo também se via desesperado porque era uma questão de honra. Opa, filhos dele tinha que ter comida na mesa, tinha que ter fartura, tinha que morar bem. Mas como? Porque quanto mais ele trabalhava, mais filhos chegava, menos dinheiro tinha. E aí Raimundo começou a ficar conhecido por sua resposta. As pessoas chegavam e via aquela... A foto de família era a coisa mais linda do mundo. Era o casal no meio e aquela escadinha. Tudo remerantinho ali. Uma casinha boa que dava para amontoar todo mundo. Tinha o básico, mas só. Pensar no futuro, estudo, que os filhos tivessem uma vida melhor, isso aí nem passava pela cabeça. O dia era conquistado quando as crianças deitavam, limpinhas, de banhinho tomado, com saúde e barriguinha cheia. Pronto. Essa era a rotina do dia a dia. E quando viam aquela família e diziam para o Raimundo: que família linda o senhor tem, olha que crianças lindas, ele dizia: filho é prejuízo, eu troco por dinheiro, eu troco por fortuna. Todos riam, Raimundo, ia. E o Raimundo, de repente, olhava aquelas crianças assim, ele as via como os escravagistas da sua Natália. E ele também se sentia responsável. E aquela brincadeira de filho ser despesa, que ele aceitava trocas, foi crescendo na cabeça dele. E teve um dia, uma noite, que, segundo consta, Raimundo chegou em casa arrebentado de tanto trabalhar, porque, lógico, por mais acostumado, por mais forte que ele seja, ou ele era, poxa, o corpo tem seus limites. Aí ele já chegava em casa de banho tomado, ele costumava, ao terminar o trabalho do dia, na própria obra, pegar uma mangueira, banho frio mesmo, e chegar limpo em casa para não dar trabalho para a esposa. Então ele levava a sua roupa de lida e aquela roupinha para ir para casa. Então ele já chegou tranquilo, encontrou a Natália na cama, e aquilo não era normal, e 2 vizinhas ali. A Natália estava doente. A Natália estava doente e ele estava desesperado.
a sua esposa estava fraca. E ele tentou ficar ao lado dela, mas adormeceu. E segundo consta, ele sentiu a presença de algo ou alguém. Então ele estava deitado ao lado da sua esposa, estava ali, meio que inconsciente, meio dormindo, algo parecido. Mas diz que Natália abriu os olhos assim e também falou: marido, quem é ele? E ele sentou na cama. Ao sentar na cama, e ao ver a esposa ter falado, a esposa estava ali com os olhos arregalados e perguntando: quem é? Eu estou delirando? Eu morri? Ele dividia entre aquelas duas figuras. Ele disse: não, amor, fica tranquila, é um amigo meu. Amigo meu? Olha, só imaginar a cena, eu já me arrepio. Depois que acalmou a sua esposa, Raimundo olhou aquela figura. Engraçado, o quarto estava escuro. A figura era de sombra. Era uma figura negra, meio disforme, mas dava para enxergar. Só aí já era confuso. Como pode algo escuro ser visível no escuro? Aquela figura tinha uns olhos que chamavam a atenção. Aqueles olhos pareciam que entravam na mente de Raimundo. E ele estava impressionado, mas não assustado, porque, engraçado, medo era uma palavra que ele nunca soube o sentido, ele estava encarando. Apesar de ter toda uma névoa no quarto, apesar da temperatura ter caído, ele encarava: quem é você? O que você quer? A criatura não conversava com ele, pelo menos a conversa que a gente conhece por palavras, não, mas ela se comunicava. E ele simplesmente disse assim: estou vendo que você está fazendo proposta. Filha despesa. Aceito trocas. Você realmente pensa assim? Quer fazer negócio? Aí é difícil dizer, pelo menos as pessoas quando contam, que cada uma põe o seu jeito, o seu trejeito, né? Se Raimundo pensou a respeito, se levou a sério, se achava que estava sonhando, ou se entendia que aquilo era verdade, mas era grande oportunidade, ele disse: sim, eu negocio. Qual sua proposta? Qual filho você quer? Tem algum de sua preferência? A criatura disse: todos. Aí ele riu: nossa, você deve ser muito rico. Aceito. Quando ele falou aceito, segundo consta, a casa começou a tremer. Aí as crianças entraram no quarto: pai, mãe, que é isso, que é isso? Aquilo tremia. As poucas coisas que eles tinham assim caíam no chão. Tinha uma cristaleira velha com meia dúzia de pratos que quebraram. Ele levantou também, chamou as crianças para sair do quarto, preocupado com Natália: sai, isso aqui não é nada, molecada, cada um para sua cama, vai, rapidinho, não enche o saco. Aí ele viu na salinha dele aquela criatura: lindas, negócio fechado. A criatura sumiu, tudo voltou ao normal. Ele levantou as coisas que estavam no chão ali, nem se preocupou para ver se as crianças estavam bem. Viu, acomodou Natália, dormiu. No dia seguinte, ele acordou com uma cantoria. Aí Natália não estava ao seu lado. Ele saiu, foi na cozinha, lá estava ela, na vida de sempre, preparando café, preparando isso. Quando ele chegou, ela deu bom dia, ela estava bem. Ele: ai, que alívio. Porque ele estava pensando em nem ir trabalhar. Algo que dificilmente ele fazia. E na época, seguindo consta, ele era um dos que construíam uma grande loja, vários padrões da época, mas no centro da cidade. A cidadezinha estava começando a se desenvolver. E aquela loja, que seria uma loja de tecido, nossa, o pessoal estava investindo na cidade. E ele estava lá trabalhando e chegou, encostou uma charrete
Acredito eu que seja charrete, de repente uns dizem carro, mas eu não sei se naquela época tinha carro. É tudo muito confuso. São coisas que, repito, eu ouvi falar. E dela desceu um homem, bem vestido, e perguntou por ele. E ele se apresentou, pois não. Estranhou, porque não conhecia aquele homem. Na verdade, ele não conhecia ninguém que tivesse dinheiro para comprar um meio de transporte igual aquele. Você é Raimundo, meu rapaz? Ele sou. E o senhor é quem? O homem disse o nome que eu não vou falar, porque é uma família tradicional na minha cidade. E disse que estava para construir, para implantar uma indústria que levaria muitos empregos para a cidade. Mas que ele não tinha tempo e não queria se preocupar com a construção da sede. E que ele gostaria de ter uma construtora que fizesse a empreitada, desse o preço e que garantisse prazo. Aí ele ainda falou que não, mas o senhor está enganado, eu trabalho aqui, eu não sou proprietário, o senhor quer que eu chame o nosso mestre de obras? Acho que eu olhei para ele, não, rapaz, eu fiz uma longa pesquisa. Você é o homem que eu preciso. Ele, mas eu não tenho construtor, eu sou pedreiro. Eu lhe dou as ferramentas. Você faz o trabalho para mim. Apenas dê o seu preço. Raimundo achou até que o cara estava tirando onda com ele. Disse, tá bom, eu vou ver. Não, rapaz, eu tenho pouco tempo. Eu lhe dou até o final da semana. Se você não quiser, eu ofereço para outro, mas chateado, porque você é a minha primeira opção. Ele ficou pensativo. E outros colegas ouviram, pega Raimundo, tu é louco? Ah, esse cara tá zoando com a minha cara. Não, mas e se for verdade? Se for mentira, tudo bem. Aí ele ficou pensando naquilo, foi para casa, ficou pensando, não falou nada para Natália, para não dar falsa esperança. Aí no outro dia chegou decidido, foi na hora do almoço conversando com os amigos, ele disse, mas eu não tenho nem ideia do que eu vou precisar de material, disso, daquilo. Ficaram conversando ali, uma turma grande ali. E cada um dizia uma coisa, e cada um falava outra, cada um pegava preço disso, fazia aquilo, fizeram todo um projeto. Eles mesmos, nada melhor que quem trabalha no ramo para saber o que vai precisar. Claro que Raimundo tinha que apresentar o projeto, mas ele não sabia desenhar, não sabia escrever, ele fazia tudo ali já na prática. Mas tinha uns meninos em volta que escreveram tudo, o material que ia precisar, fizeram um levantamento do maquinário que ia precisar. Lógico que eles não tinham como descobrir o preço, mas deram aquilo que eles acreditavam. E ainda teve um menino muito inteligente, olha, faz o seguinte, se vai ter essas coisas de papel assinado, diz que esse material aí é uma previsão, mas pode ter um aumento aí de 30%. Raimundo, tu é louco? Não, claro que não vai ser tudo isso, mas pelo menos ninguém vai te processar. Fizeram tudo. Então, um trabalho bem apresentável para a época. No dia marcado, o tal industrial chegou. Olhou aquele projeto. Muito bom, meu rapaz. Eu sabia que você não iria me decepcionar. E com certeza essa letra bonita aqui não é sua. Ele, não, eu mal escrevo meu nome. Excelente. Demonstra que você sabe delegar poderes, você é um administrador. Perfeito. Eu vou mandar o seu projeto para o escritório. Ele será analisado, os custos de material. Agora tem o seu preço. Quanto você cobra? E não pense que Raimundo se fez arrogado, não. Eles fizeram esses cálculos também, ele deu o valor. Aí o empresário disse, excelente. Mas para que a gente tenha tudo dentro do que exige a lei, qual o nome da construtora que o senhor quer abrir? Ele não tinha pensado nisso, ele disse, Natália. Construtora Natália. É um bom nome. Eu vou dar andamento na documentação, nós voltamos a nos falar. E o homem foi embora. E, passou uma semana, passaram 2 semanas, passaram 3 semanas. Eles conversavam entre si, ele já aborrecido, ainda bem que ele não falou em casa, porque o cara deve ter pego tudo aquilo que eles calcularam, vai fazer sozinho, de repente a tal da empresa nem vai ser ali.
Mas do nada surgiu a notícia. Vazou que uma empresa iria se instalar na cidade e criaria 600 novos empregos. Imagine, uma cidade pequena, ia ser um boom. E para surpresa de Raimundo, o empresário voltou. A construtora já tinha placa, já tinha nome, já tinha tudo. Eles fizeram algumas correções, a quantidade de material a ser utilizado na construção. Raimundo pediu um prazo para concluir o trabalho que estava fazendo. O seu novo empregador respeitou, disse: é o mínimo que eu esperava de você. Eu não estou aqui para dar prejuízo para ninguém, então siga seu compromisso. Depois nós começamos. Pois quando concluiu aquela obra, Raimundo saiu, assumiu a sua construtora e levou boa parte dos funcionários que estavam ali para trabalhar com ele. E o trabalho realizado foi impecável. A obra foi assim aplaudida de pé. Vinha gente da capital, vinham gerentes, diretores, olhavam aquilo, nossa, que estrutura, galpão muito bem construído, sabe, com coerência, aqui tem espaço para isso, aqui tem espaço para aquilo, aqui tem isso, aquilo. Eles estavam maravilhados, a construtora de Raimundo aprovou. Outro fato que causou surpresa foi que tudo deu certo. Uma obra de quase um ano, sem nenhum acidente, aquele ano pouco choveu, não teve problema com funcionários, porque normalmente funcionários da construção civil é um entra e sai, dá problema, nada. Aquilo parecia uma orquestra. Então o cronograma inicial da entrega da obra foi antecipado, mas coisa assim para 60 dias antes. Os contratantes estavam impressionados. E o valor pedido por Raimundo mudou a sua vida. Ele pôde colocar alguns homens para melhorar a sua casa, inclusive ele pediu licença para os contratantes, ele podia levar algum material, foi liberado. Ele fez uma reforma na sua casinha, construiu mais quartos. Natália estava radiante, porque pôde comprar um fogão novo, pôde comprar mobília nova. Meu Deus, comprou roupinha para as crianças, a coisa assim andava a milhão. Aí, ao concluir aquela obra, Raimundo recebeu a notícia do contratante, que o seu nome estava correndo no mercado e que ele já iria começar a obra de outra empresa, porque empresário é tudo amigo. E lá ele foi. Uma obra que, sem dúvida alguma, dava o triplo daquela inicial. E a construtora Natália não parou de crescer. Aí chegou um período que ele tinha que ficar longe de casa. E na época a comunicação era muito difícil. Mas ele ia para casa assim, final de semana e coisa. E quando ele retornou, ele se deparou com a tristeza. Natália, quando viu chegando, correu para abraçá-lo. Nosso filhinho, nosso filhinho, nosso filhinho, nosso filhinho. Ele, o que aconteceu, Natália? O que está acontecendo? Aí estava seu sogro, estava todo mundo. Aí o seu pai veio e falou: nós tentamos entrar em contato com você, mandamos até um mensageiro, mas nós não conseguíamos encontrar ele. Mas eu estava no trabalho. Como não conseguimos? Não conseguíamos. Mas o que houve? O que houve? Que Roberto, o seu filho mais velho, segundo consta, a maior doideira, ele estava jogando bola com os amiguinhos na rua. Diz que ele parou assim, isso as crianças contaram, e começou a gritar: quem é você? Quem é você? Não, me deixa em paz. Não, não quero ir com você. Não, me deixa em paz, me deixa em paz. Os amiguinhos todos ali, sabe? Não, vai embora, me deixa em paz, me ajudem. E que ele saiu correndo, alucinado.
Não vou, não vou, não vou, não quero ir, não quero ir, não quero ir. Ele gritava, surtado e coisa, e entrou num mato que tinha ali. Os amigos não sabiam o que dizer, foram correndo, chamaram Dona Natália, vieram, tinha os irmãos dele ali também, jogando bola. Aí veio todo mundo. O Roberto ele saiu correndo, mas saiu correndo porque não sei, ele gritava com alguém que ele estava vendo, mas ninguém via, estava loucura. Ele saiu correndo, ele entrou na mata, nós ouvimos um grito, não encontramos Roberto, resultado. Quando encontraram o Roberto, ele estava numa situação deplorável. Ele foi praticamente mutilado. Quando eu ouvi aquela história, Raimundo olhou para trás e viu a figura do seu sonho. Aí foi caminhando. Ninguém entendeu, ele foi caminhando entre as pessoas. Foi caminhando. Aí chegou perto e disse: foi você? Que aquela criatura simplesmente disse: você fez a sua proposta. Nós cumprimos a nossa parte. Você aceitou a nossa proposta. Nós fizemos a nossa parte. Viemos buscar o pagamento. Raimundo olhava aquela criatura. Todos que estavam em volta não sabiam o que estava acontecendo. Natália chegou perto dela. Ele perguntou: amor, o que houve? Ele disse assim: o que eu fiz? O que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Aí ele sentou. Que monstro sou eu? Ninguém entendia. Ele: que monstro sou eu? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz? Aí Natália o abraçou e coisa. Ele a empurrou, foi pro quarto. Ela pediu licença para as pessoas que estavam ali. Chegou no quarto. Amor, o que está acontecendo? Ele olhou para ela e falou: eu sou um monstro. Eu vendi os nossos filhos. Ela veio, abraçou, disse: para com isso, para com isso. Você tá louco? Isso é do choque, isso não existe. Para com isso, para. Bom, passou. Passou e ele com aquilo na cabeça. Não havia dúvida. Por que ninguém conseguiu encontrá-lo? Poxa, naquela obra imensa, as cidades não eram tão longas. Os telefones eram raros, mas tinha como encontrá-lo. Um telegrama, nada chegou até ele. E a forma que foi, porque poderia ter sido de uma forma mais discreta, mas não, a impressão que dava que os seus credores queriam que todos vissem que eles estavam ali. Mas ao mesmo tempo ele foi no padre, conversou, sabe, na igreja, e quando ele entrou assim, ele se sentiu mal, se sentiu pesado. Quando o padre Vitor ouviu, disse: ô Raimundo, como é bom vê-lo aqui. Ele chegou, correu, se ajoelhou nos pés do padre e disse: eu sou um monstro, eu sou um monstro, eu sou um monstro. Foi difícil para acalmá-lo. Depois de calmo, ele contou tudo. Aí o padre Vitor não sabia o que dizer. No final ele só se limitou a falar: vamos torcer, meu filho, que estamos diante de uma triste coincidência. Isso é fruto de sua imaginação. Que nada disso que você está pensando aconteceu e irá continuar acontecendo. Aí me perguntou: mas padre, e se não for? O padre Vitor falou: reze bastante. É bom nem pensarmos na possibilidade. Com o tempo ele foi se acalmando. Foi se acalmando. Voltou a trabalhar. E os negócios prosperando. O tempo passou. Um ano depois ele estava em casa e comemorava o sucesso da sua segunda grande obra da construtora e também novos contratos que estavam surgindo. Ele convidou amigos, a casa muito melhor, ele tinha dinheiro para pagar um churrasco. Seus filhos ali, correndo para lá, correndo para cá. Foi quando o Renato
seu segundo filho, seu segundo mais velho, já um rapazinho, no meio de toda aquela brincadeira, veio caminhando. E todo mundo estranhou, porque ele vinha reto. Ele vinha reto. Indiferente às pessoas. Aí quando chegou perto de Raimundo, ele gritou, pai! Ele estava brincando, coisa virou. Quando ele virou, o menino sério disse, por que o senhor fez isso com a gente? Disse que uma coisa horrível. Uma daquelas facas que estava usando para churrasco. Ele simplesmente pegou a faca e deu um jeito de se autodeletar. A forma mais violenta possível diante de todos os convidados. Bom, foi um desespero. Foi um desespero geral. Mas todos conversavam que Renato não batia muito bem na cabeça. Ele tinha umas ideias, ele tinha umas coisas. Então, aquela cena de ele perguntar para o pai, meio que passou desapercebida. Foi terrível, foi uma dor, foi terrível, foi terrível, foi terrível. Terminado tudo, os trâmites, enterro, coisa. Ele foi para a construtora, quem tinha que tocar a sua vida. Ele estava no seu escritório, ali já estava se tornando o seu Raimundo, quando apareceu aquela criatura. Quando ele viu, ele percebeu que aquilo que ele pedia a Deus que não fosse verdade, estava confirmado. Aí ele olhou. Até quando? Até quando? Até quando? A criatura simplesmente disse, até sua dívida persistir. Nós fizemos a nossa parte. O contrato só é válido quando cumprido por todos os envolvidos. Raimundo não sabia mais o que pensar. Ele não sabia. Porque no fundo ele queria dizer para ele mesmo que não era aquilo que ele desejava, mas ele sabia que era sim. Só que não tinha noção do quão complicado, grotesco e terrível era o que ele desejava. Ele estava paralisado e gelou mais ainda quando ele viu o calendário na parede, que ele entendeu. A morte de Roberto foi no dia 5 de abril. A morte de Renato, 1 ano depois, no dia 5 de abril. E 3 anos antes da morte de Roberto, no dia 5 de abril, ele havia aceitado o acordo. Para ele estava claro. Ele trocara os filhos por dinheiro. E nada poderia fazer para alterar. Ele foi novamente visitar o padre Vitor. O padre olhava para ele e dizia exatamente isso. Se realmente você fez, não dá para reverter. Ele perguntava, mas nada é impossível para Deus. O padre Vitor dizia, sim, desde que Deus queira reverter. Mas você antes de aceitar esse acordo, pensou em Deus? Você, quando simplesmente olhava para os seus filhos como sendo problema, despesa, os responsáveis por você trabalhar e não ter nada, de ver sua esposa se autodestruindo, você pensou em Deus? Não, Raimundo. Eu não sei o que você pensou, mas com certeza tudo levava
a querer fazer esse acordo. O acordo está feito. Aí Raimundo quis se desesperar e disse: não, eu abro mão, pelo amor de Deus, padre, pelo amor de Deus, eu abro mão, eu não quero mais esse dinheiro, fecha a construtora, eu vou trabalhar de empregado, eu não quero mais. Aí que Padre Vitor disse para ele: meu filho, quando você envereda pelo caminho das trevas e assina um acordo, contrato com eles, não tem cláusula de desistência. Senhor Romário, Raimundo saiu daquela igreja, segundo consta, os moradores olhavam, passavam por ele, a igreja era o seu Raimundo, bom dia, seu Raimundo, boa tarde, seu Raimundo, boa noite, seu Raimundo, meus pêsames, seu Raimundo. Ele era um zumbi. Mas até então ele tinha o respeito da população. Até 5 de abril do ano seguinte, que a sua filha, a terceira, a Rita, estava na escola, abatida, meio estranha, a professora falando, dando aula, coisa. Aí vendo que Rita estava distante, a professora chamou e disse: Rita, o que você acha? Ela: como, professora? O que você acha? Qual a sua opinião do que eu estava falando agora? Rita levantou. Quem é ele, professora? Ô menina, o que está acontecendo contigo? Tá bem da ideia? O que houve? A sala de aula era no 4º andar. Estava uma tarde quente, as janelas todas abertas, as janelas enormes. Diz que Rita saiu, chegou na janela, tinha uma carteira de uma colega. Ela subiu na carteira, a colega ficou: que é isso, menina? Diz que ela olhou para todo mundo e disse: digam ao meu pai que ele conseguiu. E se jogou. Seu Romário, era o terceiro. A escadinha ia na ordem. Só que logo as pessoas associaram sempre aquela coisa de ter uma criatura que ninguém sabia, que a população humilde na época logo associou ao demônio. Não foi difícil também concluir sobre a ascensão financeira de Raimundo. Então a conclusão foi fácil. Esse monstro não é pai. Ele, em troca de dinheiro, vendeu seus filhos para o demônio. Naquele momento, Raimundo não perdeu apenas mais um filho. Ele perdeu o respeito de toda uma comunidade, incluindo amigos e familiares. Num passe de mágica, aqueles que sorriam, convidavam para festas, convidavam para batizar filhos, queriam estar sempre próximos do seu Raimundo, simplesmente se afastaram. E quando ele passava na rua, só faltavam fazer assim, ó: vá de reto. Pois é, seu Romário. A vida de Raimundo se transformara no que ele sempre desejou. Porque nos seus sonhos tinha riqueza, tinha vida tranquila, tinha muito trabalho, tinha progresso financeiro, mas não incluía os filhos e o respeito daqueles que o cercavam. A tristeza entrou na sua casa, mas seus negócios continuavam prosperando. E é claro que após o enterro de Rita, a criatura chegou mais uma vez e disse: esperamos que você esteja tão feliz como nós estamos. Está sendo muito bom negociar com você. Você é um homem que cumpre o que promete. E de nossa parte, você terá sempre mais. Raimundo não tinha dúvidas.
ele não teria como esconder seus filhos. E sem dúvida alguma, o seu quarto filho, igualmente uma menina, a Rihanna, no próximo dia 5 de abril, iria deixá-lo. Ele passou aquele ano abraçando, beijando, dando presentes, levando para passear. Tudo era a Rihanna. A Natália estranhava. Seus outros filhos já estavam até com ciúmes. Era a Rihanna isso, Rihanna aquilo. Era uma coisa assim de que ele achava que com o seu amor ele protegeria sua filha. Toda noite ele ia até o quarto dela e beijava ela e dizia: essa não. Acabou. Eu vou proteger meus filhos. Acabou. Acabou. Eu não quero mais. E ele repetiu tanto acabou, mas tanto acabou, que ele passou a acreditar. Em algum momento ele tinha certeza que nada aconteceria. Até que chegou 5 de abril. Ele não foi trabalhar. Ele ficou com Rihanna. Ele disse para Rihanna não ir na escola, que ele tinha uma surpresa. Ele comprou aquela boneca que Rihanna sempre sonhou em ter. Nossa, suas outras filhas, seus outros filhos não entendiam aquilo. Nem Natália entendia. Ele estava com Rihanna na sala, já tinham almoçado, ele estava com ela ali. Ela falando dos seus planos, disso e daquilo. De repente, de um móvel gigantesco assim, com um espelho na sala. Ela olhou no espelho, deu um grito. Quando ela deu um grito, Raimundo levantou, Natália que estava ali levantou também, outros meninos que estavam ali. Ela simplesmente gritou e disse: pai, pai, por quê? E saiu correndo. Saiu correndo, tentaram segurá-la, não conseguiram. Quando chegou no meio da rua, vinha, olha, um dos raros carros que tinha na cidade. E o golpe foi fatal. Raimundo, da porta, ele via as pessoas correndo para socorrer a menina. O motorista desceu apavorado, desesperado. O motorista era o chofer, apavorado, desesperado. Eu não vi, ela se atravessou, foi sem querer, eu não vi, ela se atravessou. Ninguém fez nada com o homem, porque via, ela simplesmente. Não foi o carro que atropelou a Rihanna, foi a Rihanna que atropelou o carro. Porque ela não tinha como ela não ter visto. Raimundo ficou em silêncio durante a tentativa de socorro, a confirmação da morte, o velório, o enterro. Padre Vitor foi quem deu a extrema-unção. E ele olhava Raimundo, porque na época os velórios eram tudo nas casas, na sala. E Raimundo não conseguia encarar o padre. Aí depois que todos foram embora, aquela tristeza, aquele luto, aquela dor, aquela agonia, de repente Raimundo olha, é Natália e seus outros filhos, todos segurando malas. Aí ele perguntou: o que está acontecendo? Natália simplesmente disse: quando as pessoas falavam, eu achava que era maldade. Quando eu pensava na possibilidade de ser verdade, eu imaginava que Deus não faria isso com ela e que o homem que ela sempre amou não aceitaria algo tão aterrorizante. Mas agora ela não tinha mais dúvidas. E ela estava indo embora. Já havia avisado seu pai iria passar para levá-los até a rodoviária. Ele perguntou: mas para onde vocês vão? Ela disse: você é a última pessoa que eu quero que saiba o nosso destino. Eu não estou saindo para salvar os nossos filhos desses seus amiguinhos das trevas. Não.
Eu estou indo embora para salvar os nossos filhos de você. Pode ficar com a sua casa, com o seu dinheiro, com sua construtora, que nós estamos deixando de ser despesa. Aí ele tentou abraçar a esposa e disse, pelo amor de Deus, não vá, você é o grande amor da minha vida, o que eu fiz por você. Ela, não repita mais isso. Eu nunca reclamei, eu nunca pedi nada. A única coisa que eu queria era a felicidade da minha família. Nisso chegaram os irmãos, o pai de Natália, nem olharam para Raimundo, pegaram tudo que tinha que pegar e levaram para fora. E Raimundo tinha dado para o sogro um relógio muito bonito. Era um presente, era aquela coisa assim, a admiração que ele tinha pelo pai da esposa dele, pelo avô dos filhos. O velho, antes de sair, pegou o relógio. Um relógio de bolso, mas todo dourado, a mais linda do mundo. Ele tirou do bolso assim, disse, ó, eu não quero nada que venha de você ou de quem você representa. E saíram. Saiu, Raimundo foi até a porta vendo a sua família indo embora, a sua Natália indo embora. Quando ele virou, estava ali no meio da sala o seu credor. Ele disse, não se preocupe, Raimundo. Ela não tem como se esconder de nós. O dia 5 de abril vai chegar. Nós vamos cobrar a nossa dívida. A sua fortuna está garantida. Foi quando Raimundo deu-lhe um grito, um berro ensurdecedor que ecoou pela rua. E foi a última reação que as pessoas testemunharam daquele homem. Dali por diante, Raimundo se tornou uma ameba, um zumbi. Lógico, foi internado, abandonado. A família não quis saber de nada que lhe pertencia. Pessoas invadiram sua casa, roubaram coisas. Muitos por ganância, outros por ódio. Porque a maioria não queria nem pegar os objetos que foram dele, porque aquilo ali tudo era amaldiçoado. Acabou numa clínica psiquiátrica jogada que nem um bicho. E nada que fizessem para ele ou contra ele tinha reação e ficava parado assim. A vida de Raimundo, de uma certa forma, acabou do jeito que ele sonhava. Com dinheiro. E totalmente só. Mas por incrível que pareça, aquela fortuna não parou de crescer, porque os seus sócios na construtora eram pessoas boas, gostavam dele e o mantinham numa clínica com tudo do bom e do melhor. E tudo que a construtora rendia, ele tinha sim a sua participação, e a construtora continuou. Como também continuaram as mortes dos filhos de Raimundo até o dia 5 de abril. E antes que o último fosse levado, quitando a dívida, notícia que se tem é que Natália não suportou e foi encontrada morta dentro do seu quarto. E essa era a história que eu tinha para lhe contar, Sr. Romário. Espero que ela seja útil, que ela traga algum ensinamento aos inscritos no canal, aos Nádinas, da mesma forma que trouxe para mim. O que eu aprendi ao escutar tanto essa história? Apenas comecei a considerar como verdade absoluta um pensamento que eu guardo como mantra, um código de conduta. Cuidado com o que você pede. Você pode conseguir.